E aí pessoal, beleza? Tamo aqui para mais um videozinho daquela remessa de vídeos que eu tô gravando direto para eu poder postar em dezembro e janeiro. Então vamos para mais um videozinho rápido de lista. Mais uma vez falando de desenho, só que dessa vez falando da TV aberta. Vamos falar da TV Globinho. É isso mesmo, a TV Globinho foi o acesso de desenho de muitas pessoas junto com Godinho e companhia, principalmente para quem não tinha TV a cabo. Provavelmente marcou a infância da maioria. Lembrando que essa lista não vai estar em ordem de preferência, ela vai estar de forma aleatória. E agora, sem mais enrolação, vamos para a lista agora. E vamos começar já com um dos mais populares, o desenho que uniu meninos e meninas assistindo desenhos, que é Três Espiãs Demais, uma série lá da França, que é uma coisa bem difícil de se ver na TV, pelo menos na época. Desenho francês vindo pra cá, e contava a história de três adolescentes relativamente comuns, com vidas comuns, e acompanhavam a escola, gostavam de festar, tinham rivais, só que com o diferencial de que elas eram agentes secretas do governo, na verdade de uma empresa privada, eu acho, não era do governo, eu não me lembro direito. Só lembro que o chefe era o tal do Jerry, que também estava em outro desenho, mandando em outra equipe. Tinha uma fórmula bem interessante, bem simples, usadas até em muito tokusatsu, como o monstro do dia, só que nesse caso era o vilão do dia, o bandido do dia, com um backstory de fundo pequenininho que ia se juntando e no final criava uma grande situação. É bem legal, quem não assistiu, o que eu acho muito difícil, assiste. Cara, e vamos agora para um anime que eu gosto muito, que tentou surfar na onda de Pokémon, que da mesma forma que o Pokémon veio inspirado num joguinho de Game Boy. E esse jogo também parece muito com o jogo de Pokémon. E é claro que eu tô falando de Medabots. A história gira em torno de Ikki, um menino que queria muito ter um Medabot para se tornar o campeão do torneio das Cyberlutas. Lutas essa que, independente do lugar que fosse acontecer, o narrador ia aparecer em algum momento e sempre o mesmo cara. E alguma coisa acontece, o menino consegue a medalha, consegue um corpo de Medabot meio antigo, meio usado, meio velho assim. Curiosidade aqui pra quem não jogou o jogo, eu não lembro o nome dos personagens, mas o rapaz que entregou o corpo do Metabee, um corpo velho, pro Ikki, que é o vendedor da loja, que ele tem o cabelinho Chanelzinho, ele é o protagonista dos dois primeiros jogos, se eu não me engano, ou do primeiro jogo, que também tinha o Metabee. Então, o Metabee do Ikki é mesma carcaça do Metabee que viveu as aventuras do primeiro jogo. E quem não assistiu, assiste. Eu sei que eu falo isso pra todos os desenhos que eu tô falando aqui, mas é porque eu tô escolhendo desenhos que eu goste. Agora a gente vai pra um desenho um pouquinho mais maluco, um pouquinho mais estiloso, que trocou o estilo de arte na segunda temporada completamente, e que eu gosto bastante. Dizem que é rival de um desenho que passava no SBT, na TV Globinho, e é Jake Long, o Dragão Ocidental. Cara, esse desenho ele é muito legal, ele teve audiência pra caramba, ele realmente teve muita audiência, e o desenho acompanha Jake Long, assim como o nome diz, que é um menino normal, que mora em Nova York, só que a família dele acompanha um legado meio diferenciado, onde eles têm a função de proteger a magia que vive no mundo, e no caso dele principalmente em Nova York. E como ele protege a magia? Se transformando num dragão. É isso mesmo. Quem ainda não assistiu e ficou meio... como isso pode acontecer? Assiste, porque esse desenho é muito louco. Vale a pena pra caramba. E agora vamos pros clássicos dos clássicos dos clássicos, desenhos antigos que passaram na TV por milhares de anos, por 800 milhões de vezes, e que os episódios se repetiram tanto que parece que o desenho tem muito mais episódios do que ele realmente tem. E é o famoso por não ter final, e é claro que eu tô falando de Caverna do Dragão. Seria praticamente um crime falar de desenhos da TV Globinho sem falar de Caverna do Dragão, sendo que é um dos desenhos que passou por mais tempo. Pra quem não sabe, Caverna do Dragão é um desenho inspirado no RPG de mesa Dungeons and Dragons. Se quiserem eu posso fazer um vídeo sobre o Dungeons and Dragons pra vocês. E na verdade, se quiserem eu posso fazer vídeo sobre RPG de mesa em si, eu posso falar sobre classes de personagens, eu posso explicar o que é classes de personagens, raças de personagens, eu posso explicar sobre o mundo, eu posso falar várias coisas, porque eu jogo RPG há muito tempo, então eu tenho certo embasamento para falar não só de Dungeons and Dragons, como de outros também. E voltando pro desenho, ele acompanha um grupo de adolescentes que foi andar numa montanha russa e parou num mundo mágico muito louco, onde cada um conseguiu armas mágicas lendárias. Quem conhece o Dungeons and Dragons sabe que cada uma é de uma classe diferente do jogo, e o objetivo deles é conseguir voltar pro mundo deles.
guiados pelo baixinho enigmático muito louco, o mestre dos magos, que praticamente representava o mestre do jogo de RPG. O desenho ele ficou muito famoso pelas teorias, já que ele não tinha um último episódio, então várias pessoas especulavam várias coisas sinistras, bizarras, estranhas e às vezes até nada a ver sobre o final. Pra quem não sabe, o final saiu em forma de quadrinho, feito pelo, eu acho que pelo roteirista da animação, ou o outro criador, que se não me engano foi criado por 2 pessoas. Se quiserem eu posso trazer em forma de narração pra vocês, com trilha sonora e tudo, bem naquele estilo de narração que eu faço mesmo, que eu fiz nos quadrinhos do Homem-Aranha e tal. E eu acho que seria legal, só deixa aí nos comentários, curte o vídeo pra eu saber que vocês querem, tá? E agora eu vou corrigir o erro que eu fiz no vídeo da Nickelodeon, um desenho que eu deixei de fora e eu só lembrei depois que eu terminei de gravar. Como eu tô gravando no mesmo dia, eu vou aproveitar pra deixar nessa lista, porque ele também passou na TV Globinho, ele é do mesmo criador de Padrinhos Mágicos, e é claro que eu tô falando de Danny Phantom. Cara, esse é um desenho muito legal. A gente acompanha um menino chamado Danny, como o nome diz. Ele era normal até sofrer um acidente no laboratório dos pais dele, e aí ele ganhou a habilidade de se transformar em fantasma. E aí ele começou a combater grandes ameaças fantasmagóricas. E aí ele acaba se tornando uma espécie de super-herói, ele tem uma dupla identidade, ele tem 2 amigos que ajudam ele. Ele é bem legal, ele é um desenho cheio de ação, ele é engraçado, ele tem personagens memoráveis. Antes de ir pro último dessa lista, eu vou fazer algumas menções honrosas. E esses desenhos são Hantaro, Kim Possible, Bob Esponja, que estava na lista da Nickelodeon, Beyblade, que também era muito legal, Padrinhos Mágicos, que também estava na lista da Nickelodeon, igual Bob Esponja também. Tem o Witch, que é um desenho até que bem diferenciado ali, que talvez eu faça um vídeo só sobre ele, é bem legal. Os Rugrats, que estava na lista da Nick, também tá aqui. E claro, Dragon Ball, que passou todos, desde o clássico, passou o Z, passou o GT, que não precisa de muitas apresentações, porque ele é praticamente, se não é o anime mais popular do mundo, é um dos mais populares. E Luluzinha também, que é um desenho bem legal, ele tem um estilo de narrativa bem simples e vale a pena. E agora, como último da lista, eu deixei nos meus favoritos um que eu revi recentemente, sem as censuras, e que eu gostei pra caramba, que é Yu-Gi-Oh! Cara, esse é um anime que foi uma febre gigantesca. Todo mundo falava sobre isso, todo mundo jogava, mesmo que não jogava com as regras do jogo, jogava, batia bafo, então foi um negócio gigantesco, explodiu a ponto de ter uma matéria falando que ai, essas cartas são do diabo, e o que fez com que muitas mães queimassem as cartas dos filhos, causando traumas até hoje para muitos deles. É um anime bem legal, baseado no mangá. O mangá é bem diferente desse anime. Se quiserem eu posso trazer alguma narração sobre algumas das histórias que tem no mangá. Pra quem assistiu o anime vai pegar bem a diferença. E a história acompanha um menino chamado Yugi Muto, que decifra os segredos do Enigma do Milênio, que é tipo um quebra-cabeças que se torna um colar, um pingente, uma relíquia interessante. E dentro desse Enigma do Milênio tinha um espírito. E esse espírito é despertado por esse Yugi, que acompanha eles durante a história inteira, que é bem interessante. Na verdade, uma parte da história é sobre o passado desse cara, que é bem legal, é bem louco. Vale muito a pena ver, não só pela febre das cartas, mas porque toda a história desse espírito em si é muito legal. Eu acho bem difícil que pelo menos um desenho dessa lista não tenha feito parte da sua infância, porque eles foram desenhos muito famosos, eles foram muito comentados, muito gostados, não sei se essa palavra existe, na época. Alguns deles até passam até hoje em outros canais, e muitos estão em serviços de streaming, então eu acho difícil que pelo menos a foto deles vocês não tenham visto em algum lugar, pelo menos de algum deles. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Com o canal crescendo, eu posso trazer vídeos com mais frequência, mais qualidade para vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!